Se o computador não liga ou não funciona corretamente, reiniciando frequentemente, primeiro verifique o chaveamento da voltagem. Normalmente, as fontes vêm de fábrica na posição 220. Se sua rede elétrica é de 110 volts, mude a posição da chave para 110 e volte a ligar o micro. Verifique a tensão do cabo de alimentação. Este está energizado e com tensão de 115 volts. Se o computador continua a não ligar, verifique se a fonte está funcionando, medindo com o multímetro se existe carga nos conectores livres. Fique atento, esta tensão é de corrente contínua. Se ao ligar o computador nenhum som é emitido pelo alto-falante e não aparece imagem no monitor, deve-se desmontar todo o micro e montá-lo novamente, passo a passo, testando. Primeiro, instale a placa-mãe com processador e memória. Ligue os conectores da fonte na placa-mãe, os conectores do alto-falante, o botão do Power Switch e o Reset. Agora, ligue novamente o computador. Caso ele não emita nenhum bip, provavelmente a sua placa-mãe está com problemas e deve ser substituída. Por outro lado, se o alto-falante emitir diversos bips, esses bips não são aleatórios. No caso desta BIOS, se a placa der um bip, a falha é no circuito de refresh da placa-mãe. Neste caso, a placa-mãe ou a memória DRAM está com problema. Com 2, 3 e 4 bips, foi detectado o erro nos primeiros 64 KB de memória. Nesses casos, o problema também é na placa-mãe ou na DRAM. Com 5 bips, o processador apresentou o erro, mas o problema também pode ser na placa-mãe. Com 6 bips, a BIOS não consegue colocar o processador em modo protegido. O problema é na placa-mãe. Com 7 bips, o processador gera uma interrupção de exceção. O problema é na placa-mãe ou no processador. Com 8 bips, o problema é na memória de vídeo ou a placa de vídeo está ausente. Com 9 bips, ocorreu erro na memória ROM. O problema é na BIOS. Com 10 bips, o Shutdown Register, que está localizado no CMOS, apresentou erro. O problema está no CMOS. Finalmente, com 11 bips, ocorreu falha na memória cache. O problema está na memória cache do processador ou na placa-mãe. Se a sequência indicar problemas na memória, retire os bancos de memória que estão encaixados. Agora, confira quais são os bancos iniciais na placa-mãe e volte a conectá-las, da forma recomendada anteriormente, até que a trava se fixe automaticamente. Se o problema persistir, as memórias devem estar com defeito. Troque-as e teste novamente o computador. É muito comum problemas com memórias genéricas de baixa qualidade, principalmente em computadores de alta velocidade. Por isso, recomendamos a utilização de memórias com marcas reconhecidas para evitar problemas com os computadores. Se o bip indicar problemas de vídeo, verifique primeiro se ela está bem encaixada no slot. Observe que, neste caso, ela não está bem encaixada. Retire a placa e recoloque no local, apertando de cada lado até que ela fique totalmente encaixada. As placas mais modernas possuem essa trava, que impede que este problema ocorra. Se o problema persistir, a placa de vídeo deve estar danificada e deve ser substituída. Já no caso da BIOS, se a placa-mãe não estiver na garantia, troque somente a BIOS da placa-mãe danificada para verificar se o problema persiste. Se o computador não consegue acessar os HDs ou os drives, as causas provavelmente são os cabos. Primeiro, verifique se eles estão encaixados na posição correta. Quando eles estão invertidos, o LED permanece aceso, mesmo sem acesso aos discos. Neste caso, basta colocar os cabos na posição correta.